Por que os britânicos são tão excêntricos na guerra? Guerra. Era para ser algo sombrio, disciplinado e mortalmente sério. Mas deixe para os britânicos trazerem um pouco de charme excêntrico para o campo de batalha. Seja preparando chá sob fogo inimigo, atacando tanques com guarda-chuvas ou tocando gaita de fole em campos de prisioneiros, as tropas britânicas sempre misturaram coragem e excentricidade de formas que surpreendem o mundo. Essas peculiaridades não eram apenas para exibição. Elas eram às vezes bizarras, às vezes brilhantes e sempre inconfundivelmente britânicas. A hora do chá não espera por ninguém. Talvez a idiosincrasia britânica mais famosa fosse a obsessão nacional pelo chá. Conflito, destruição ou morte iminente, nada disso ficaria entre um britânico e uma boa xícara de chá. Durante a Blitz, enquanto bombas alemãs atingiam Londres, vans de chá eram enviadas às ruínas. Elas não estavam armadas nem levavam suprimentos médicos, apenas chaleiras e chá. Bombeiros, equipes de resgate e ambulância podiam esperar por uma caneca fumegante assim que as chamas estivessem sob controle. Essa tradição seguiu os soldados britânicos até a linha de frente. Cantinas móveis eram enviadas para as zonas de combate, unicamente para manter o moral elevado através do simples ato de servir chá. Quando indisponíveis, as tropas improvisavam. Chaleiras improvisadas, fogões de sucata e, em meio ao tiroteio, um soldado britânico agachado atrás de uma cobertura fervendo água. Um desses momentos devocionais acabou em desastre. Em 1944, próximo a Villiers-Bocage, tripulações de tanques britânicos pararam para fazer chá e foram emboscadas e destruídas por um único Tiger. A distração foi fatal. Lição aprendida. Para evitar novas baixas por chá, o exército britânico agiu. Desde então, seus tanques passaram a vir equipados com recipientes internos para ferver água, garantindo que uma bebida quente esteja sempre a apenas um toque de botão de distância. Até hoje, tripulações de tanques britânicos preparam chá sem se expor ao fogo inimigo. Verdadeiros malucos? Jack Churchill e a espada da guerra. Quando você ouve falar de um homem indo para a Segunda Guerra Mundial armado com um arco longo e uma espada larga, é compreensível pensar que é um mito. John Malcolm Fleming Churchill, chamado de Jack Maluco por amigos e inimigos, era muito real. Soldado profissional e campeão de arco e flecha, Churchill dizia, abre aspas, qualquer oficial que entra em ação sem espada está mal vestido, fecha aspas. Ele não estava brincando. Durante a retirada da França em 1940, Churchill e seus homens encontraram uma patrulha alemã. Com compostura, ele usou seu arco longo para derrubar um sargento alemão, sendo essa a única morte confirmada por flecha em toda a guerra. Mais tarde, na Noruega, ele liderou investidas armado com uma Claymore. Certa vez, ele e um companheiro infiltraram-se em uma posição alemã com furtividade e aço. Ele se aproximou do posto deles no meio da noite e os ameaçou com sua espada. 42 soldados se renderam ao louco com a lâmina. Quando finalmente foi ferido na Itália, Churchill, sangrando mas impassível, calmamente pegou sua gaita de fole e tocou uma música escocesa até os alemães chegarem. Ele foi mandado para um campo de concentração, ele escapou, foi recapturado, fugiu de novo e ao fim da guerra dizem que ficou desapontado. Se não fossem os malditos Yankees, poderíamos ter mantido a guerra por mais 10 anos. Se Churchill era um retorno à guerra medieval, então o Major Alison Digby Tatum Water era a excentricidade vitoriana de botas de combate. Servindo na primeira divisão aerotransportada, durante a Operação Market Garden, ele ganhou notoriedade não apenas pela coragem, mas por fazer tudo de um jeito um pouco estranho. Para evitar falhas de comunicação, ele mandou seus homens aprenderem sinais de corneta em vez de usar rádios. Ele sempre esquecia as senhas nos postos de controle, e por isso carregava um grande guarda-chuva, achando que todos perceberiam que só um inglês faria isso. Funcionou. Sob intenso fogo alemão, ele caminhou pelo caos para resgatar o capelão do batalhão. Não se preocupe com as balas, eu tenho um guarda-chuva, ele o tranquilizou. Mais tarde, em um momento icônico, Tatum Water atacou tanques alemães apenas com uma pistola e seu guarda-chuva. De chapéu coco, ele enfiou o guarda-chuva na abertura de visão de um carro blindado, ferindo o motorista e inutilizando o veículo. Que fique registrado, um oficial britânico certa vez derrubou um carro blindado usando um guarda-chuva. Os Chingits, excêntricos atrás das linhas inimigas. A excentricidade rende boas histórias, mas às vezes é essencial para sobreviver. Na Birmânia ocupada pelos japoneses, a selva se mostrou tão perigosa quanto o inimigo. Táticas convencionais falharam.
O brigadeiro Ord Wingate e Mike Calvert, o Louco, comandantes nada ortodoxos, tinham um plano em comum: criar unidades de longo alcance abastecidas por via aérea para assediar forças japonesas atrás das linhas inimigas. Seus recrutas eram de uma raça especial, homens que eram incrivelmente corajosos ou um pouco desequilibrados. Um era especialista em demolições do Black Watch, outro era carrasco da Rodésia. Dizem que um deles comia cigarros em vez de fumá-los. Observadores os chamavam de desajustados, incluindo lunáticos e desertores. Eles eram conhecidos como Tindits, uma pronúncia corrompida da palavra birmanesa para leão. Operando em condições brutais, eles construíram fortalezas no fundo do território inimigo e lançaram ataques constantes. Sem munição, eles lutavam corpo a corpo. Há muitos relatos de tropas japonesas mortas com coronhas de fuzil, capacetes ou espadas capturadas. Dizem que um sargento tomou uma katana de um oficial japonês e a usou para matá-lo. Calvert já afogou um soldado inimigo com as próprias mãos. Os Tindits ganharam 4 cruzes Vitória, várias ordens de serviço distinto e centenas de condecorações individuais. Eles eram selvagens, destemidos e eficazes. Prova de que, em certas guerras, a sanidade é opcional. Humor como arma, provocando o Terceiro Reich. O humor britânico é infame, seco, irônico e muitas vezes absurdo. Sim, usaram isso contra os nazistas. Durante a guerra, os alemães criaram um campo de aviação falso com hangares, tanques de óleo e aviões de madeira. Era uma isca clara para enganar os aliados e fazê-los desperdiçar bombas em alvos inúteis. Os britânicos logo perceberam que era falso, mas em vez de destruir, permitiram que os alemães continuassem construindo. Quando o truque foi concluído, um bombardeiro da Royal Air Force sobrevoou e lançou uma única bomba. De madeira, é claro. Nas laterais estava escrito, madeira por madeira. Se a história é totalmente verdadeira, é discutível. Alguns historiadores argumentam que é apócrifa, mas testemunhas, veteranos da RAF e membros da Luftwaffe insistem que isso ocorreu. Mesmo que não tenha ocorrido, deveria ter ocorrido. Porque lançar uma bomba falsa em um campo de aviação falso é exatamente o tipo de guerra psicológica que só os britânicos considerariam valer o combustível. Ainda canto enquanto o navio afunda. Essa mistura de absurdo e desafio não terminou com a Segunda Guerra Mundial. Em 1982, na Guerra das Malvinas, o HMS Sheffield da Marinha Real foi atingido por um míssil Exocet. Com o navio em chamas e afundando, a tripulação aguardava a evacuação no convés, em meio a uma situação sombria. Fumaça densa, águas geladas, vidas em risco. O que os marinheiros fizeram? Eles começaram a cantar. Não era qualquer música, era Always Look on the Bright Side of Life, do Monty Python. A ironia era forte, mas o moral permanecia inabalado. A história foi levada a bordo, literalmente, já que a tripulação do HMS Coventry também cantou a música quando seu navio foi atingido e afundou. Parece ter sido um momento que capturou o espírito britânico na guerra. Humor negro, envolto em uma postura estoica. Conclusão: loucura como método. De espadas e guarda-chuvas a xícaras de chá e bombas de madeira, a excentricidade britânica na guerra não era só exibicionismo. Era uma identidade, um traço nacional transformado em arma para elevar o moral, causar travessuras e caos. Diante de grandes desafios, alguns exércitos reforçam a disciplina. Os britânicos. Eles vão fazer chá, atacar tanques com bengalas e assobiar uma música enquanto as bombas caem. E surpreendentemente, isso muitas vezes funciona. Porque quando a guerra vira o mundo de cabeça para baixo, um pouco de loucura pode ser a coisa mais sensata de todas.